Nós vamos conversar um pouco mais sobre esses objetos voadores não identificados que têm sido destruídos, especialmente nos Estados Unidos. Já ocorreu também no Canadá. Agora há um objeto sendo identificado, em processo de identificação no Uruguai. Ocorreu na China também. Nós vamos conversar com o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense, pesquisador de Harvard, Vitélio Brustolin. Professor, bom dia, obrigado pela atenção aqui com a CNN. Bom dia, Rafael, bom dia a todos. Sempre um prazer conversar com vocês. Professor, a semana passada, ou semana retrasada, já não me lembro em que período, nós tivemos a informação daquele balão, segundo os americanos, chinês, sobrevoando o espaço aéreo norte-americano com finalidade de espionagem, o que a China nega de maneira enfaticamente, peremptoriamente. Nós estamos falando dos mesmos eventos ou não necessariamente, professor, de supostos eventos de espionagem ou não necessariamente? Então, Rafael, nesse momento ainda não há como fazer uma correlação entre os dois, porque no primeiro momento a China admitiu que aquele era um balão chinês, era um balão realmente com o tamanho de 3 ônibus escolares. Ele, segundo a versão chinesa, era um balão de meteorologia e isso, então, não seria uma violação do direito internacional, porque tanto a China quanto os Estados Unidos e a maior parte dos países do mundo fazem parte do Tratado da Aviação Civil e que equipara esse tipo de equipamento, um balão, a uma aeronave, ou seja, a entrar no espaço aéreo de um outro país é uma violação de soberania. E a versão chinesa de que seria um balão de meteorologia, mesmo que ela se comprovasse, porque segundo o Pentágono, no que foi recolhido do que restou do balão, há muito objeto de vigilância e pela trajetória do balão, passando por cima de silos de lançamento de mísseis balísticos intercontinentais, também aparentemente foi uma operação de vigilância. Mesmo assim, se fosse meteorológico e tivesse soltado, a China deveria ter comunicado os Estados Unidos sobre esse incidente, então a versão chinesa fica muito enfraquecida. E esses 3 últimos objetos que foram encontrados nos últimos 3 dias e derrubados, eles têm um outro formato, eles têm um formato cilíndrico octagonal. Eles têm cordas penduradas e, segundo algumas fontes dentro do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, não há indícios até o momento de que eles teriam equipamento de monitoramento. Mas esses objetos estão sendo analisados, Colombo, e é possível que se encontre ali alguma evidência que possa fazer uma correlação entre os dois fatos. Lembrando que a China também alega ter encontrado o objeto no seu território, mas que até agora a gente não tem imagem nenhuma. Professor, a gente está falando de um acontecimento importante, né? Pelo menos a desconfiança dos americanos em relação aos chineses, que vai ser comprovada ou não, mas só essa desconfiança significa que acréscimo a piora da relação entre esses dois países? Bom, no incidente do balão foi cancelada a viagem do Antony Blinken, do secretário de Estado, que estava indo para a China discutir a questão de Taiwan, que é uma questão que interessa ao mundo inteiro, porque Taiwan é reconhecido pelos Estados Unidos e pela maior parte da comunidade internacional como território chinês, mas existe um alerta dos Estados Unidos de que a China não pode sancionar economicamente Taiwan e nem usar força contra Taiwan. Isso, Colombo, prejudicaria o mundo inteiro, porque Taiwan hoje produz 60% dos microchips do mundo e os microchips mais avançados, aqueles com menos de 10 nanômetros, que são usados em telefones celulares, em inteligência artificial, a Taiwan produz 92% deles, ou seja, existem estimativas de que se qualquer coisa acontecesse com a estrutura, especialmente da TSMC, que é a principal companhia de Taiwan de produção de semicondutores, se alguma coisa acontecesse ali, seriam necessários 3 anos para reconstruir as fábricas e um investimento de 350 bilhões de dólares. Inclusive, existem ações tanto do governo Biden quanto da União Europeia para fazer o que eles chamam de reshoring, trazer as empresas produtoras de microchips para dentro dos territórios desses países e retirar de Taiwan. Então já houve uma situação politicamente ruim para o mundo inteiro, que é a questão da não visita, do cancelamento da visita do Blinken à China.
Agora, veja só, é muito comum que a China faça operações com balões desde 2001, ela vem fazendo. Inclusive, no ano passado, ela enviou 2 balões de vigilância sobre Taiwan. Essas operações de testar a defesa aérea dos países também não é incomum. É muito comum, Colombo, por exemplo, que aviões cheguem até o limite da fronteira com outros países e desviem a rota no último momento para testar a defesa antiaérea, como que os países se comportam na fronteira. Os balões, um balão como esse, por exemplo, se comprovar que ele é área de vigilância, ele permite que se ouça, por exemplo, sinais de rádio de baixa frequência, o que seria impossível com o satélite. Ele permite que se tenha maior resolução das imagens em comparação com o satélite. Imagina um balão a 20 km de altura tem uma outra resolução e um outro tipo de captação de dados do que um satélite a 300 km de altura. Além disso, os balões são muito mais baratos, né? Você precisa de centenas de milhões de dólares para lançar um satélite. O balão é muito mais barato e esses balões da China, eles são um avanço tecnológico notório. É visível que eles são muito diferentes dos balões que foram usados, por exemplo, durante a Guerra Fria. Desculpe só interrompê-lo nesse ponto, é que o senhor acabou respondendo uma curiosidade que eu tinha, que é o do porquê pela opção do balão, não é? Porque um balão é absolutamente perceptível, né? Por maior que seja a altitude do balão, né? Você imaginar que os chineses, se quiserem de fato inspecionar ou espionar os americanos, vão optar por um balão, né? Quem não convive com esse tema imagina equipamentos muito mais sofisticados, né? E o senhor deu a explicação aí, antes que eu fizesse a pergunta, do porquê da opção por um balão, que é um objeto perceptível, às vezes até a olho nu, não é, professor? Esse ganho para a espionagem que o balão oferece, tecnológico, o senhor citou vários deles aí, ele compensa o desgaste diplomático? Pois é, Rafael. Existe uma série de análises internacionais, inclusive contando com o fato de que o balão é muito rastreável por radar e visível a olho nu, de que a China, se realmente enviou um balão espião, porque a gente ainda precisa aprofundar as investigações, de que ela sabia que os Estados Unidos iriam perceber, iriam interceptar. Existem críticas, inclusive, ao governo dos Estados Unidos por terem deixado aquele balão passar 8 dias sobre o território dos Estados Unidos. Ele percorreu 6,4 mil quilômetros, passou pelo Alasca, depois pelo Canadá, até território dos Estados Unidos. Existe, então, o cálculo de que a China sabia que isso seria detectado e que esperava fazer um teste da reação dos Estados Unidos, inclusive pela situação ridícula, a exposição à opinião pública, as críticas que as próprias pessoas fazem, por que o balão não foi interceptado no Alasca, por que deixaram ele entrar em território dos Estados Unidos e ultrapassar, né? Ele foi derrubado sobre o mar na Carolina do Sul. Então, existe um cálculo aqui. E é claro, nesse momento, esses objetos que foram interceptados, que a gente não sabe exatamente o que são ou como são, de quem produziu, talvez isso esteja sendo mantido em sigilo justamente para não agravar esse incidente internacional, Rafael. Agora, professor, o presidente Biden atravessa um momento difícil, né? Popularidade baixa, há enorme questionamento a respeito do funcionamento ou do não funcionamento da diplomacia americana no episódio da invasão russa à Ucrânia e inúmeros outros, né? Eu imagino, o senhor está nos Estados Unidos, né? Imagino que o nível de cobrança sobre o presidente Biden seja tremendo. Afinal de contas, a perspectiva de chineses estarem sobrevoando o espaço aéreo americano para espionar o que está acontecendo ali, imagino que demande por parte de diversos segmentos da sociedade americana, políticos, cidadão comum, uma reação imediata e tão forte quanto essa decisão tomada pelos chineses, supostamente, de ir lá xeretar o espaço alheio, né? O Biden vem sofrendo muita pressão, especialmente depois que foram encontrados documentos nas residências dele, que é um caso parecido com o do Trump, inclusive,
com a diferença de que o Biden comunicou esse fato, né? O Trump lidou de forma diferente em relação a isso e o tipo de documentos também era diferente. O do Trump envolvia, inclusive, armas nucleares. Agora, existe um aumento, né, da taxa de empregos nos Estados Unidos, agora está em pleno emprego, a inflação está caindo, ainda existe uma tendência de alta de juros, mas por causa do pleno emprego, né, o Banco Central, o Fed, acredita que isso pode pressionar a inflação. Isso até foi falado no discurso que o Biden fez há poucos dias do Estado da União. Tem a questão de que ele já tem muita idade e seria complicado concorrer a uma reeleição. Então, existe uma pressão sobre os democratas nesse momento e é uma pressão que também existe em Taiwan, Rafael, porque vai haver uma candidatura à presidência de Taiwan em 2024. Então, isso tudo pesa. Agora, existe uma comparação também que é feita porque o Trump ele era considerado pelos russos como um asset, né, como um ativo russo. Isso está em relatórios tanto da CIA quanto do FBI durante ainda a presidência do Trump. Antes do Biden assumir, esses relatórios foram desclassificados. Então, existe uma questão de que o Trump ajudou, né, tentou interferir nas eleições de 2016 para ajudar o Trump e também em 2020. Existe, então, essa disputa de narrativas, né, de qual presidente teria reagido de qual forma, o que teria sido melhor para os Estados Unidos e para o mundo nessa situação, Rafael. Bom, a gente conversou com o professor Vitélio Brustolin, Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense, pesquisador de Harvard, direto dos Estados Unidos. Professor, muito obrigado pela atenção com a gente aqui. Bom dia para o senhor, até a próxima. Obrigado a vocês, bom dia a todos.